Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre o conceito de monarquia, né? Para tanto, nós vamos nos basear na obra de José Pedro Galvão de Souza, Dicionário de Política, né? Sobre essa obra nós já fizemos alguns outros programas. José Pedro Galvão de Souza tinha uma concepção monarquista, foi um dos poucos estudiosos brasileiros defensores da teoria e não só defensor, bem como introdutor praticamente da teoria de que o Brasil não foi colônia de Portugal, né? Grande mestre dos irmãos Tito Livre Ferreira e Manuel Rodrigues Ferreira. Portanto, esse dicionário é um dicionário muito importante. Ele era cristão, tinha conceitos evidentemente cristãos dentro da sua concepção teórica, não é? Um indivíduo cuja teoria que ele defende, desenvolve toda ela ao longo do escopo da sua obra, está embasada pela teoria do direito natural, né? Ou seja, é um teórico, é um estudioso, é um intelectual para quem o mundo tem uma base transcendente. E extraída esta base transcendente do mundo, o mundo não fará sentido. Visão com a qual eu, particularmente, dentro dos meus estudos, concordo integralmente. Conforme nós já dissemos, eu sigo a linha da filosofia da história providencialista, que admite que o mundo tem uma base transcendente, e é essa transcendência, ou a noção dela, que dá origem, que dá sentido, que dá sentido e valor à existência e às coisas do mundo. Então nós temos, de certa forma, duas concepções antagônicas, não é? Quer dizer, uma concepção que parte de uma base materialista, o mundo é matéria, e se reduz à matéria, e só pode ser pensado dentro de um contexto material, onde a ideia de espírito, de corpo, da relação de alma com o corpo, ou de alma ou de espírito com o corpo, ou de Deus ou de deuses, ou seja lá o que for, não faz o menor sentido, né? E uma relação de transcendência. Então são duas visões antagônicas. Os autores, os intelectuais, os estudiosos, quase todos eles vão adotar uma linha ou outra. Ou o indivíduo é eminentemente materialista na sua forma de avaliação, ou ele digamos, espiritualista. Essa palavra não é muito adequada, mas é alguém que admite a ideia de uma transcendência, né? Evidentemente que as culturas antigas, mesmo quando nós falamos que a Grécia é pagã, mas ela não é materialista, percebe? Quando você tem uma cultura que admite a existência de vários deuses, essa cultura não significa necessariamente que ela é materialista, porque somente o fato dela admitir deuses, né, ao invés de um Deus criador do mundo, como o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, ela admite a existência de vários deuses. Mas o que importa aqui é a ideia de transcendência e de sagrado. Essa ideia está presente, né? Portanto, todos os estudiosos do mundo vão se posicionar numa linha ou noutra linha. Ou você parte da ideia, da concepção exata e concreta de que há uma transcendência e uma sacralidade, ou você parte da ideia de que o mundo é matéria, só, né? Bem, então a linha que nós adotamos em todos os nossos programas, seja na República, seja no Culturas e Identidades, parte sempre da ideia de que o mundo
só tem valor e sentido a partir de uma visão de transcendência e de sacralidade. Evidentemente que em muitos episódios que nós analisamos ao longo dos nossos programas, nós mostramos a outra versão, quer dizer, a versão que parte de um materialismo de raiz, né? Uma versão que concebe o mundo como matéria pura e os problemas, evidentemente, que essa versão traz, né? Então, hoje em dia, por exemplo, quando nós falamos em nova ordem mundial, o conceito em si de nova ordem mundial, ele é materialista ou ele é espiritualista? O próprio conceito que o Brasil tinha, né, de império antes da coroa portuguesa, portanto, o conceito de monarquia que o Brasil terá e de império, por conseguinte, a partir de 1822, ele é materialista ou ele é transcendente? Eis o ponto. A maçonaria, por exemplo, que vai ser incorporada ao conceito de império brasileiro, ela lida com a noção de transcendência, mas essa transcendência tem que ser entendida as diferenças básicas desta forma de transcendência ou de sacralidade com as outras formas de transcendência. Tá bem? Bem, então, hoje nós vamos ler o verbete do dicionário do Galvão de Souza relativo à palavra monarquia. Vamos começar. E, evidentemente, quando eu sentir necessidade, eu farei alguns apartes na leitura, como é habitual que eu faça. Abre aspas. Monarquia. Forma de governo em que a autoridade suprema é hereditária e vitalícia. Alguns autores, presos ao critério quantitativo da classificação aristotélica de formas de governo, definem monarquia como governo de um só, posto que em Aristóteles, 384, que viveu em 384 a 322 a.C., se diferencia de aristocracia, governo de alguns, e de politeia, democracia direta, governo de muitos. Aqui eu quero fazer uma parte. A palavra democracia direta tem sido usada muito no mundo inteiro. Este governo atual de Jair Bolsonaro, que é um governo de base maçônica, fundamentalmente maçônica, de concepção maçônica e de concepção materialista, né? Ele parte do princípio de que no Brasil precisa ser instaurado democracia direta. Democracia direta, na linguagem atual, hoje em dia, é ditadura. Portanto, democracia direta aqui não tem relação com o conceito que o Galvão de Souza está colocando como existente na obra de Aristóteles. Então, a pessoa, o leigo, quando ouve determinadas palavras, ele pode presumir que, pelo fato da palavra ser idêntica, ela refere-se à mesma coisa. Não, as palavras podem, numa leitura imediata, serem as mesmas. Democracia direta, por exemplo. Entretanto, o significado delas altera-se substancialmente ao longo dos séculos. Tá? Então, este é um ponto fundamental no estudo de qualquer obra. Entender que os conceitos mudam radicalmente ao longo dos séculos. E muitas vezes mantendo a mesma palavra. Então, a palavra monarquia, na época de Aristóteles, significa outra.
Na época de Carlos Magno significa outra. Na época de Dona Maria I de Portugal significa outra. Na época de Dom Pedro I significa outra. Tá certo? Vamos seguir. Mas essa classificação acabou superada pelos fatos. Aristocracia e democracia são formas de organização social e não de governo. Tanto assim que monarquia, aristocracia e democracia não se excluem. Tendo coexistido ao longo do tempo, tal como ocorre ainda hoje em países monárquicos. Houve monarquias em que a eletividade foi o sistema adotado para a investidura do rei. Mas na monarquia eletiva, por ocasião da sucessão, a luta pelo poder se torna tão encarniçada quanto nas repúblicas. Foi o que ocorreu na Espanha, à época dos visigodos, quando de Ataúlfo, rei de 410 a 415, a Atanagildo, rei de 554 a 567, se sucederam 15 reis, 10 dos quais foram assassinados. No Império Germânico, 962 a 1806, em que o monarca era eleito, o dinheiro e o suborno faziam parte da rotina do processo eleitoral. As monarquias eletivas, por participarem da natureza da república, são, a rigor, repúblicas coroadas. Aqui eu quero fazer uma outra parte. Veja que o Galvão de Souza traz um dado absolutamente desconhecido para a maioria dos brasileiros. A monarquia portuguesa, da qual nós somos herdeiros e tributários direto, é, de fato, uma forma de governo cuja autoridade suprema é hereditária e vitalícia. Nunca houve, na monarquia portuguesa, o sistema de eletividade, ou seja, não se votava para decidir quem seria o rei. Portanto, ela não era hereditária. Ela era hereditária, desculpe. Né? Nós não tivemos, ao longo de toda a história de Portugal, um rei eleito. Mas é preciso entender que esse sistema de monarquia existe. Você imprime um monarca, entroniza um monarca por eleição. E é o que o Galvão de Souza está colocado, quer dizer, a rigor, ela é uma república coroada. Né? Voltando. A hereditariedade e a vitalicidade tipificam a monarquia e conferem ao governo unidade, continuidade e estabilidade, pelo fato de haver uma única família responsável pelo exercício do poder. Registra a história que essa família é, em regra, a que fundou o Estado, qualificando-se como melhor a dinastia que tem a mesma idade do país, a confundir-se, pois, com a própria história deste. Em razão disso, as lições da história acabam sendo experiências da família, a qual se constitui numa escola de governo, para o herdeiro do trono, pois começa ele a se preparar para a vida pública desde que nasce, tanto mais que a educação do príncipe é o ponto de honra nas monarquias. Um príncipe se torna, assim, o elo natural da experiência secular de sua família, com a experiência diária das funções de governar. Nesse sentido, conhecida é a exclamação de Napoleão: "Ah, se eu fosse neto de mim mesmo!" Com essas palavras, o hábil Corso dimensionava o alcance da herança, pois há dinastias de sábios, de artistas, de músicos. Nas monarquias, a continuidade manifesta-se também no conhecido clamor: "Morto o rei, viva o rei!"
A essa continuidade, que frustra a ocorrência de colapsos na ação governamental, acrescenta-se o caráter neutral do poder, cujo titular, por não proceder de grupos, pode atuar com independência e imparcialidade, tendo assim condições de garantir a paz pública. No Brasil, para pôr cobro aos tumultos do período regencial, 1831 a 1840, inçado de motins, revoltas e revoluções separatistas, provocadas pelos apetites das facções, foi preciso entronizar Dom Pedro de Alcântara, depois Pedro II, imperador de 1840 a 1889, então com 15 anos de idade incompletos, não obstante a prescrição constitucional de 18 anos, a fim de tornar o poder indisputável e isento em face da virulência das paixões político-partidárias. Não foi outra razão pela qual Simão Bolívar, 1783 a 1830, propôs a inclusão no projeto de revisão da Constituição de 1811, apresentado em 1819 ao Congresso de Angostura, hoje Bolívar, na Venezuela, de dispositivo instituindo a hereditariedade para os membros do Senado. E também, em 1826, veio a propor a vitalicidade para a presidência da República no projeto de Constituição da Bolívia. Discursos, proclamas e epistolário político, um lançamento da Editora Nacional em Madrid, em 1978. A ambição desenfreada de correligionários seus em torno do poder trouxera-lhe grandes amarguras, razão pela qual chegou certa vez a exclamar: "Hemos arado en el mar". Desde então, até os nossos dias, as iterativas convulsões políticas nos países centro-sul-americanos têm revelado quão procedentes eram as graves preocupações de Bolívar. 3 são as modalidades de monarquia. Primeira, monarquia tradicional, também chamada orgânica ou limitada, em que o poder real se vê limitado pelos poderes autônomos dos grupos sociais, corpos profissionais, universidades, etc., e históricos, municípios, províncias, etc., detentores de competências próprias. É a monarquia anterior ao absolutismo, o qual, em alguns países europeus, se foi introduzindo a partir do século XV. Nesse tipo de monarquia, o rei reina e governa, mas não administra. Vale dizer, o rei é chefe de Estado e chefe de governo, mas não exerce um poder intervencionista e absorvente, ocorrendo ampla descentralização administrativa e social, mediante o governo exercido pelos multivariados grupos sociais e históricos. Além disso, o rei devia obediência às leis fundamentais do reino e ao órgão de representação política, parlamento, cortes gerais, estados gerais, dieta, etc. Nas decisões de alta importância, lançamento de impostos, alteração do valor da moeda, declaração de guerra e realização da paz, alteração das referidas leis fundamentais. O caráter próprio da monarquia tradicional se retrata em aforismos expressivos, tais como: o rei não é dono da república, mas seu primeiro servidor. Os reis existem para as repúblicas, e não as repúblicas para os reis. Muito bem. A monarquia portuguesa, desde o seu início,
foi exatamente uma monarquia tradicional. Nós já falamos isso por diversas vezes, né? Ou seja, o rei era chefe de Estado e de governo, mas ele não administrava. A administração cabia à nobreza civil, militar e eclesiástica, não é? E aos poderes locais, as chamadas câmaras republicanas, ao povo, em suma. Portanto, essa ideia equivocada que se instaurou no Brasil de que toda monarquia é absolutista é absolutamente incorreta. Bem, esse tipo de monarquia vigora no Brasil até 1822, portanto, até o momento em que o Brasil ainda é um reino unido com Portugal e Algarves. A partir do momento que Dom Pedro I dá o golpe, né, em cima de si mesmo, na sua própria coroa, ele instaura uma coisa que se chama monarquia constitucional. Essa monarquia constitucional, ou seja, o Império Brasileiro, ela é uma monarquia fundada sob a égide da maçonaria e de caráter maçônico, de essência maçônica. Portanto, ela é uma monarquia maçônica. Ela não é uma monarquia tradicional. Tá? As diferenças são abissais. Então vejamos o segundo tipo de monarquia. Monarquia constitucional. Tem essa designação em geral a monarquia em que o rei detém somente a chefia do Estado, ficando a chefia do governo a cargo do primeiro-ministro, que exerce a atividade governamental com um gabinete, cujos membros são escolhidos dentre os componentes da maioria parlamentar, que apoia o programa de governo, implementando-o mediante instrumentos legais. Em geral, a monarquia constitucional está articulada ao sistema parlamentarista de governo. Por isso, o rei reina, mas não governa. Esse tipo de monarquia, afora as peculiaridades da evolução histórica da Inglaterra, derivou de uma solução de compromisso entre o princípio dinástico e os princípios revolucionários de 1789, portanto a Revolução Francesa, os quais de per si são compatíveis com um regime monárquico. No entanto, durante o Império, o Brasil teve um outro tipo de monarquia constitucional, pois o imperador era chefe de Estado e chefe de governo, exercendo o poder moderador, além do poder executivo. O imperador, nos termos do artigo 101 da Constituição de 1824, podia nomear e demitir livremente os ministros de Estado, inciso 6, e também dissolver a Câmara dos Deputados, inciso 5. Dos 36 ministérios havidos durante o Segundo Império, 23 caíram por iniciativa exclusiva do imperador, que também dissolveu a Câmara dos Deputados 11 vezes. O poder moderador aqui, criado na primeira Constituição do Brasil, foi um gatilho mambembe revolucionário para manter uma certa autoridade ao monarca, que já tem alguma característica de absolutista, né? Então, esta monarquia brasileira é também uma monarquia sui generis, né? Isso tudo por interferência dos grupos maçônicos que fizeram a independência do Brasil e continuaram exercendo essa independência, essa influência, mesmo durante o Império como um todo. Tá? E mesmo o grupo que veio, junto com os militares, a criar a República.
E o Brasil resulta nessa mixórdia política, nesse caos político, em razão exatamente dessas disputas intermináveis das elites revolucionárias que operam dentro do Brasil desde 1822. Bem, vamos agora ao terceiro tipo de monarquia. As três modalidades. Monarquia absoluta. É aquela em que o poder real concentra funções e atribuições. O rei reina, governa e administra. Depois do século XV, embora variando de país para país, quanto à amplitude do poder do rei, a monarquia absoluta se caracterizou por ser uma ditadura vitalícia e hereditária. Não obstante isso, o absolutismo monárquico está muito distante do totalitarismo, sistema de estrutura estatal que, com seu monolitismo esmagador, enche a história de quase todo o século XX. Embora não haja identidade, há afinidade da monarquia absoluta com a monocracia, como a do Império Romano, em que o poder do César era sustentado pela força, o Kratos das armas, ficando o trono à mercê da guarda pretoriana. Fecha aspas. Então esse é o verbete relativo à monarquia. Aqui existe um outro verbete em que ele vai aprofundar um pouco mais o conceito de monarquia tradicional. Vamos a ele. Monarquia tradicional, abre aspas. O tradicionalismo político, que não deve ser confundido com o tradicionalismo filosófico, tem uma concepção do regime monárquico nitidamente distinta do absolutismo e do constitucionalismo liberal. Essa concepção corresponde à experiência histórica dos povos medievais, ou seja, à monarquia limitada ou temperada numa sociedade orgânica em que os grupos intermediários tinham um papel de grande relevância. É o que se reflete na doutrina política de São Tomás de Aquino, exposta principalmente no De Reino e em alguns artigos da Suma Teológica. Monarquia aristodemocrática, na denominação dada por autores de nossos dias. A visão tomista do regime político ideal coaduna-se com a monarquia francesa do templo do rei São Luís, Luís IX, que foi rei da França de 1226 a 1270, contemporâneo do Aquinense. Tal concepção é plenamente realizada nos reinos espanhóis daquela época. Aliás, na Península Hispânica, ela se estende por um período mais longo que nos países de além Pirineus, quer considerada inconstitucionalmente, quer como doutrina política. Foi o regime dos fueros, existente também em Portugal, dos foros, onde as cartas de foral eram como que constituições municipais, nas quais estavam asseguradas as liberdades concretas das populações concelhias, dos conselhos, verdadeiras limitações do poder real, como expõe Antônio Sardinha, 1888 a 1925, na Teoria das Cortes Gerais, em longo prefácio às Memórias para a História e Teoria das Cortes Gerais do Visconde de Santarém. A representação política das monarquias anteriores ao absolutismo floresceu em assembleias nas quais se reuniam os mandatários da sociedade orgânica, dividida em estamentos, e assim foram as cortes hispânicas, o parlamento britânico, os estados gerais da França e a dieta germânica. Voltando à Espanha.
cumpre assinalar a força do carlismo, sustentando o ideário tradicionalista até o nosso século, especialmente nas províncias do norte. Ideário esse consubstanciado no famoso lema Deus, Pátria, Foro e Rei. Os carlistas tiveram também da legitimidade uma ideia profundamente arraigada nas camadas populares, ciosas de suas tradições foraleiras, distinguindo entre a legitimidade dinástica ou de origem, conforme os vínculos familiares, e a histórica ou de exercício, derivada da fidelidade aos princípios inspiradores da estruturação e da dinâmica da sociedade. Bem, aqui eu quero voltar um pouco atrás. Então veja, Antônio Sardinha, de fato, nesse prefácio, onde ele explica a teoria das Cortes Gerais, ele faz uma análise histórica muito profunda de como funcionava a monarquia portuguesa, né? Então a gente verifica que, e eu já dei inúmeras palestras sobre isso, a gente verifica que o rei português, ele reinava e governava, mas ele não administrava, né? A autoridade do rei, ele tinha uma autoridade, evidentemente, hereditária. Mas essa autoridade não era superior à autoridade das cidades, dos municípios, das chamadas repúblicas. Então a palavra república, aqui como regime, né, político, ela é extraída da palavra república, que vem desde a Grécia. E no caso de Portugal e do Brasil, por conseguinte, essa palavra república existe desde 1500, portanto, desde o século XVI. Né? Ela não foi inventada a partir do século XIX. Ora, então, havia uma completa autonomia municipal e estadual. E era de tal forma concreta essa autonomia que se um governador local, ou mesmo um governador geral, interferisse numa decisão que uma Câmara Municipal tomou, portanto uma cidade, uma comarca, uma vila, tanto faz, aquela localidade não estava obrigada a acatar a decisão do governador geral. Muito pelo contrário. Poderia desconsiderá-la completamente, porque ele não tinha autoridade sobre o governo local, né? O município. E caso ele forçasse a nota, aquela república, aquela Câmara Republicana, poderia dirigir-se diretamente ao rei português e, via de regra, ao longo de toda a história portuguesa, o rei deliberava contra o governador e a favor da Câmara Republicana, né? Então, o sistema que vigorou no Brasil é completamente diferente do que, inclusive, os livros escolares brasileiros ensinam. A deturpação histórica que foi feita na história do Brasil é absolutamente monstruosa. E ela é de tal forma monstruosa que ela é criminosa. Porque o que foi feito aqui não foi somente uma má interpretação dos dados históricos,
Não se trata de má interpretação. Se trata de adulteração consciente de um conceito histórico, de uma realidade histórica, mais do que um conceito, de uma realidade histórica. Evidentemente que a gente não quer dizer com isso que a monarquia portuguesa foi uma maravilha. Não. Teve erros. E erros graves, evidentemente. Mas, porque finalmente os governos são exercidos por homens, né? Mas daí a dizer que aquela realidade histórica não existiu ou foi outra, nós não estamos diante, portanto, de uma má interpretação documental. Nós estamos diante de fraude, né? Histórica, grave, deliberada, consistente e que tem uma finalidade clara. De imediato é apagar toda a memória da coroa portuguesa e do Brasil como tendo sido parte, por 322 anos, da monarquia mais longeva da Europa e de uma monarquia que, além de ser a mais longeva, foi a única monarquia da Europa que ficou nas mãos da mesma Casa Real por quase 900 anos. Um feito único na história do Ocidente. E uma monarquia de caráter transcendente. Então é preciso conhecer a história do Brasil, como dizia o Roquete Pinto, com os seus encantos e as suas tristezas, para amá-lo conscientemente. A história nossa é a nossa história, gostando dela ou não. Mentir sobre a nossa história é mentir sobre nós mesmos. Não nos cabe o julgamento histórico. Nos cabe entender que a história transcorreu de uma forma A, B ou C. O juízo de valor em pesquisa histórica não pode ser feito. Não deve ser feito. Isso é desonesto, isso é antiético. Porque um povo tem uma memória, e esta memória funda-se nela mesma. Perverter esta memória é matar a nação. Porque uma nação não vive sem memória. Né? Então, o que aconteceu com o Brasil é que depois de 1822, os revolucionários maçônicos e militares e outros intelectuais resolveram reescrever a história brasileira. Por reescrever a história brasileira, eles resolveram realmente mentir sobre a história brasileira. A palavra é pesada, mas é ela mesma. Mentir. Adulterar. Perverter. Fraudar. E isso tem sido feito há 200 anos. Portanto, não foi a esquerda no Brasil que começou a mentir sobre a história brasileira. Foi a maçonaria e os militares e a elite que compunha esses quadros. Voltando. Ante o individualismo liberal, que ignora os grupos sociais intermediários e o coletivismo que os absorve, a monarquia tradicional se apresenta qual um regime que valoriza ao mesmo tempo o poder e a liberdade. Daí a escrever Francisco Elias de Tejada, onde totalitários e absolutistas veem um instrumento a mais de seu poderio, e onde os liberais veem o vazio do inexistente, nas sociedades intermediárias e autárquicas, encontra a monarquia tradicional
o freio efetivo que os outros sistemas políticos ignoram. Isso foi escrito na obra A Monarquia Tradicional, lançada pela Rialp em Madrid em 1954. O mesmo autor mantém a distinção das duas legitimidades, a de origem e a de exercício. A primeira, baseada nos títulos que justificam a investidura no poder supremo. A segunda, resultante da efetiva procura do bem comum e da obediência aos princípios e ideais da tradição. Para bem compreender as monarquias tradicionais hispânicas e as europeias, é indispensável situá-las no contexto histórico da cristandade, em que elas desabrocharam. Cumpre lembrar, na formação dos reinos medievais, uma dupla tradição, logo transformada pela influência dos princípios cristãos, a tradição romana e a germânica. A primeira, reatada posteriormente pelos legistas, acabou servindo de suporte doutrinário ao absolutismo. Pretende que o poder encontra sua origem na vontade popular. Segundo o direito romano, pela lei régia, o poder foi transferido do povo para o rei. Quanto aos povos germânicos, conservavam reminiscências de uma época em que, ao despontar da realeza, ela teria recebido dos deuses uma aura carismática. O pensamento cristão não podia deixar de se opor a estes dois erros. O primeiro, um erro de fato, soberania do povo. O segundo, uma concepção mítica, intervenção sobrenatural na origem do poder. Mas, ao mesmo tempo, admitia a ideia de um consenso popular à base dos governos e a de um certo pacto entre o monarca e os grupos representativos da sociedade. Por outro lado, considerando o poder na essência, ensinava a sua origem divina, independentemente de qualquer contrato social, mas sem a interferência direta de Deus na escolha do governante. No tocante ao modo de exercício do poder, não há que confundir a monarquia absoluta, a monarquia constitucional e a monarquia tradicional. Nessa última, o poder real é limitado pelos órgãos da sociedade, grupos históricos e naturais, e não, como ocorre com a monarquia constitucional, por uma separação dos poderes do Estado. Em seu livro, O Novo Príncipe, José da Gama e Castro, 1841, fazia ver que na monarquia constitucional, o rei reina e não governa. Na absoluta, o rei reina, governa e administra. Na tradicional, o rei reina e governa, porém, não administra. Fecha aspas. Eu creio que com isso, com a leitura desse verbete, desses dois verbetes, monarquia e monarquia tradicional, a gente pôde deixar para essa aula uma visão um pouco mais clara dos conceitos que embasam a ideia de monarquia, né? Evidentemente, entendendo que cada país, seja Portugal, seja França, seja Alemanha, seja Itália, o conceito de monarquia não é a Rússia, não é idêntico. Não é? A palavra é a mesma, mas é uma outra realidade histórica. E mesmo dentro de um país, Portugal manteve sempre a mesma monarquia, é a tradicional. O Brasil, enquanto esteve ligado a Portugal, foi uma monarquia tradicional. Depois é uma monarquia constitucional, de caráter maçônico, liberal, né? As diferenças são realmente grandes, gravosas, e é preciso entender as diferenças para entender os processos históricos, inclusivamente,
e o desenvolvimento da própria sociedade brasileira ao longo desse tempo. Tá certo? Bem, nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula.